Todo mundo bem? Animadíssimos. Hoje eu tô chique, gente. Tô até de unha feita. Tô parecendo outra, né? Isso aí dá maior up. Vamos dizer assim. Falei com meu marido que hoje eu tô boazinha. Aí quando eu tô boazinha eu arrumo. Quando eu não tô... Mas eu esqueci o sapato. Aí eu vim de chinelo. Depois que eu falei se eu ia pegar o sapato, esqueci o chinelo. Esqueci o sapato, tive que vir de chinelo, vai estar descombinando. Mas tudo bem. Vai dar tudo certo. Você acordou animadíssimo, já viu pensando, acordou lá 10 horas da manhã, você já estava acordado há muito tempo, porque aluno que vai passar em concurso não vai acordar 10 horas, obviamente. Aliás, tá aí uma indicação de obra para quem está estudando, que eu acho que é um motivacional facílimo de ler, que é O Milagre da Manhã, é um livro com a capinha amarela, que aqui em BH a gente compra até em farmácia, né? É um livro com um custo-benefício super barato, fácil de ler e, na minha opinião, inspirador mesmo, porque às vezes a gente tem que fazer o melhor por si mesmo e fica ali, ó, pensando que as coisas vão cair do céu. Isso não vai acontecer. Você que está aí do outro lado sabe muito bem que as pessoas vão te atrapalhar a estudar, que seus problemas vão tirar você do foco, mas que você tem que ser resiliente a isso tudo e conseguir se centrar no seu objetivo maior, porque é isso que vai fazer você ser aprovado, tá? Bom, então vamos começar as questões do livro, que a gente tinha combinado assim, ó. Fiz a leitura do capítulo, aí eu tô imaginando que você terminou de ler até a página 23, que tá aí disponível para você. E aí eu vou fazer os exercícios, que são os exercícios de fixação. Quem tem o livro Português Descomplicado tem acesso a esses exercícios, corrigidos em vídeo, como eu vou fazer aqui ao vivo. Hoje é ao vivo, então quando você for acessar lá, não vai ser o mesmo vídeo que a gente está gravando hoje, porque ele já está gravado pela editora lá para o livro, tá certo? Então eu vou corrigir todos os exercícios que estão nas páginas 22 e 23, que correspondem a esse primeiro capítulo todo, ok? Então você pode não ter visto a matéria toda, mas de qualquer maneira seria o conteúdo trabalhado até essa página, tá? Aí vou corrigir esses exercícios com vocês. E para amanhã, quinta-feira, o que nós vamos fazer juntinhos amanhã? Nós vamos fazer as 1000 frases pertinentes a esse tema. Ou seja, a gente estava vendo um pouco de fonética, vou colocar aqui, aí esse material eu vou deixar disponível para vocês, porque você está só com a página até a 23, aí a gente deixa tudo disponível para vocês, que são os exercícios lá do finalzinho do livro. Rafa já vai anotar aqui que a gente já vai deixar a página providenciada lá para vocês acharem, tá? Então, aqui, ó, eu tenho lá, por exemplo, o exercício número 1, que é justifique o acento gráfico das palavras abaixo, que está lá dentro da sériezinha de 1000 frases. É o que a gente vai fazer. Ele está amanhã, né? Na página 577, a gente vai justificar o acento. Então, imagina que você começou um roteiro, que é a sua sequência didática. Eu vou colocar leitura e marcações. Isso foi seu passo inicial, né? Aí depois, primeira coisa que você fez, um convite à ação. O que é esse convite à ação? Você pode ter feito mapa, você pode ter feito resumo, você pode ter feito esquema de todo o conteúdo até a página 23. Eu fiz só um pedacinho com vocês, tá? Aí, hoje, o que a gente faz? Exercícios de fixação. No caso aqui, a gente está fazendo até a página 23, então eu estou imaginando que você fez isso aqui até a página 23, aí fez isso aqui de para casa até a página 23, eu fiz com vocês no quadro até a página 17. Então, o exercício ele vai englobar um pouquinho mais, porque entrou a parte de acentuação. Esses exercícios de fixação são 10 questões. Eu sempre falo que é importante o aluno mapear erros e acertos. Lá no site, para quem comprou o livro, 10ª edição, tá, gente? Que edições anteriores não tem isso. Tem uma fichinha para você preencher com erros e o quê? Acertos. Então, vem lá um monte de planilhinha que você pode fazer isso aqui. Então, exercício de fixação, 10 questões, a gente vai colocar lá erros e acertos na nossa planilha que chama exercício de fixação. Então, tem uma planilha só para isso aqui, que ela vai acompanhar a sua sequência didática. Então, vamos supor que você fez 9 em 10, tá ótimo, é um bom resultado para isso daqui. Aqui a gente vai fazer 1000 frases, então a gente vai fazer treinando por frases. As questões que são indicadas para esse capítulo, a partir da página 577, beleza?
Aqui está na página 23 esse exercício, só para você entender como é que a gente está trabalhando. Aí aqui eu tenho a questão 1, está indicada para esse exercício. Depois eu tenho uma outra questão, que é a questão... deixa eu ver aqui, que eu não trouxe marcadinha. A gente pode fazer aqui as questões 10 e 11. Ainda tem mais uma aqui. Lá no seu organizador de estudos do livro, ele já traz o que você pode apresentar aqui, ó. Identifique a sílaba tônica, questão 28. Depois, dê a forma variante, questão o quê? 29, que são relacionadas a esse tema que você está estudando, beleza? Classifique os encontros vocálicos, questão 34. São 1000 frases, então imagine o seguinte, não vou fazer todas com vocês amanhã não, tá? Vou fazer só algumas, porque eu não consigo fazer tudo por causa do horário mesmo, que eu dou aula 1h30 da tarde. Então, a gente tem que gastar uns 30 minutos aqui para eu ter um tempinho para almoçar. Então, para amanhã, eu faço essas duas aqui, ó. A Q1 e a Q10, por exemplo. Posso até fazer a Q11 também, que é rapidinho, pelo menos para a gente fazer 10 minutos para cada uma, 30 minutos, fica tranquilo. Então, essas daqui, elas estão lá, indicadas para quem lê o capítulo até a página 23. Então, o menino faz a leitura, faz as marcações, convide a ação, faz o exercício, e aqui, 4, vai fazer comigo exercícios por assunto. Exercícios por assunto, outra planilhinha, que é um treinando por temas que a gente chama, tá? Então, lá no livro, tá treinando por temas. Página 321. Vou deixar essa página também disponível para vocês. Então, a gente vai preparar um materialzinho que vai ter esse e esse. Até aqui, no seu material já tem, beleza? Que é essa sequência didática que a gente está seguindo essa semana. E essa é a sequência que está indicada para você estudar pelo livro. Primeiro, você faz os exercícios ao final de cada capítulo. Depois, você treina por frases. Depois, você treina por o quê? Assunto. Eu até consigo fazer uma mensuração para você. Se o seu desempenho aqui for inferior a 60%, for menor que 60%, a gente tem que melhorar a ação. Quer dizer, só uma coisa não deu certo, porque cada aluno vai ter um nível, né? Então, vamos supor, eu fiz o mapa ou eu fiz o resumo, uma coisa ou outra. Mas na hora de fazer o exercício, meu aproveitamento, Flávio, foi baixíssimo. Então, você tem duas opções, videoaula, porque às vezes você não dá conta de ler e aprender, isso acontece com algumas pessoas, é normal, tá? Então, às vezes, você precisa de um intermediador ali para transferir esse conhecimento de uma forma mais segura, ou você pode, dependendo do seu caso, melhorar isso aqui, resumos e esquemas um pouco mais elaborados, com um pouco mais de informação, que vão te ajudar a reter essa matéria de uma maneira mais definitiva. Então, isso aqui é o que a gente vai fazer. Agora, eu vou corrigir com vocês os exercícios do livro. Então, seguindo aqui a nossa sequência, nós estamos fazendo os exercícios das páginas 22 e 23, tá? Fazer exercício é uma arte de desenvolver o conhecimento, que a gente quer ampliar o máximo possível o seu conhecimento no exercício. E aí, igual eu vou corrigir aqui, é do mesmo jeito que eu corrijo lá, por isso que eu preferi a correção em vídeo, porque eu acho que eu acabo podendo revisar a matéria com o aluno. Então, assim, o livro, ele ainda conta com a professora para poder te dar uma assistência, que é o bom, é uma parceria, né? Então, vamos corrigir aqui os nossos exercícios. Então, exercícios de fixação. A gente está aqui treinando esses exercícios aqui ao final do capítulo. Estamos corrigindo páginas 22 e 23, beleza? Esses exercícios estão contemplando acentuação gráfica, conceitos fonéticos. Então, eu tenho lá assim, ó. Assinale a opção em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de alguém, inverossímil e caráter. Então, eu tenho assim, ó, alguém. Bom, alguém eu sei que é uma oxítona terminada em "em", que eu estudei lá a matéria, vi isso aqui.
Inverossímil, eu sei que é uma paroxítona terminada em L. E caráter é uma paroxítona terminada em R. O mais igual que eu vou procurar é isso. Na falta de em LR, eu vou aceitar ser paroxítona e vou aceitar ser oxítona. Então, eu vou avaliando aqui qual que é a sequência mais igual. Letra A, eu tenho hífen, é uma paroxítona terminada em N. Depois eu tenho também, que é uma oxítona terminada em en. E útil, que é uma paroxítona terminada em L. Então, nós vamos corrigir os exercícios do livro sempre assim, tá, gente? Armazém, oxítona terminada em en. Depois eu tenho útil, paroxítona terminada em L. E depois éter, paroxítona terminada em R. Então, eu já sei que essa daqui tá coincidindo, ó. Todos os três, deve ser essa. Depois eu tenho lá na letra C, tem, a gente sabe que isso é uma regra de acento diferencial. No caso, é um acento diferencial de plural. Sempre faço a questão explicadinha, porque isso te ajuda a reter a informação. Anéis de tongo aberto, no final da palavra, né? Aí o de tongo aberto, és, seguido ou não de S. E depois eu tenho éter, que é uma paroxítona terminada em R. A, monossílabo tônico terminado em A. Impossível, paroxítona terminada em que? L. Crítico, paroxítona. Letra E, pólen, paroxítona terminada em N. Magnólias, paroxítona terminada em ditongo crescente. Você deve ter visto aí no livro que as paroxítonas terminadas em ditongo crescente também são chamadas de proparoxítonas eventuais. Isso está na observação 3, na página o quê? 23. Eventualmente, isso é cobrado em prova. Eu posso te mostrar uma prova do livro do Instituto Cetro, que já fez o concurso, por exemplo, da Anvisa, que cobrou esse conteúdo. Então, pode aparecer, tá? E essa prova está no livro. Então, aqui é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, também chamada de proparoxítona eventual. E nós, o monossílabo tônico terminado em O. Bom, expliquei todas as palavras, que mais importante do que corrigir a questão com você, porque o gabarito já está aí, é a gente conseguir avançar no conteúdo. E nesse caso aqui, ó, tô conseguindo avançar no conteúdo. E assim a gente vai corrigir o nosso livro, as questões do livro vão ser corrigidas dessa maneira nas sessões indicadas, beleza? Vou fazer a questão 2 com vocês. Então, questão 1, letra B de bom continuar o quê? Estudando. E que vale a pena estudar, né, gente? A gente sabe que nosso desenvolvimento vai acontecer em função disso. Estou aqui na questão 2, eu tenho assim, ó, assinale a alternativa de vocábulo incorretamente grafado. Então, poderia ser uma ortografia mesmo ou acentuação gráfica, porque está envolvido, né? Então, eu já sei de cara que é hífen, que tem acento aqui, por ser uma paroxítona terminada em N. Se por acaso fosse hífens, aí a gente sabe que é uma paroxítona terminada em ENS, aí é sem o quê? Acento. Mas a palavrinha que estava escrita lá era essa, então já sei que a resposta deve ser isso aqui, né? B, eu tenho item escrito corretamente, vou aproveitar para dividir a palavra, é uma paroxítona terminada em em, portanto não acentuada. Aí, letra C, eu tenho itens, paroxítona terminada em ens, também não o quê? Acentuada, que tem uma regrinha, né? Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, beleza? E ritmo é uma paroxítona terminada em O. Logo, também não é acentuada. Que regra que está envolvida nessa questão aqui? Primeira coisa que você sabe é o seguinte, vai explicar essas três, ó. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em e o quê?
ens. Então, não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, beleza? Essas paroxítonas não devem ser o quê? Acentuadas, ok? Então, neste caso aqui, eu ainda poderia, para justificar o hífen, mostrar quais são acentuadas. Paroxítonas acentuadas. LN, R, X, I, US, ão, PS e ditongo. Tanto ditongo crescente quanto ditongo que? Decrescente. Os dois tipos. Então, paroxítonas acentuadas, I, US, LN, RX, ão, PS e o que? Ditongo, beleza? Então, essas são as paroxítonas acentuadas, ok? E essas aqui são as não acentuadas, de modo que a resposta a essa questão seja a letra A. Então, à medida que a gente vai corrigindo, também vamos explicando, né? Ao mesmo tempo, a gente faz isso. Quanto mais a gente corrige, mais explicação você vai ter, tá? Depois eu tenho a questão 3, aqui. Tá lá assim, ó. Indique a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Então, a gente vai fazendo as acentuadas aqui. Letra A, lápis. Por que lápis é acentuado? É uma paroxítona terminada em I seguido de S. Canoa não tem, abacaxi não tem e jovens não tem. Então, só lápis que estava errado aqui. Ruim, sozinho, aquele e traiu. Ninguém tem acento. Lembrando que a pronúncia correta é ruim, não existe ruim. A gente até fala, né? Nossa, isso é muito ruim. Só que o certo é isso, é muito ruim, beleza? Saudade, ônix, grau e orquídea. Então, eu tenho ônix com acento. Aqui acento assim, né? E orquídea com acento, beleza? Aí vou dar a regra para vocês dessas palavras. Voo perdeu acento, légua continuou tendo acento, assim nunca teve e tênis tem acento. Flores nunca teve, açúcar sempre teve, né? Aqui. Alguns não tem e vírus tem. Bom, é mais ou menos a mesma coisa que a gente viu na questão de número 2. Lápis é acentuado porque é uma paroxítona terminada em I seguido de S. Ônix, paroxítona terminada em X. Orquídea, paroxítona terminada em ditongo crescente. Légua, paroxítona terminada em ditongo crescente. Tênis, paroxítona terminada em I seguido de S. Açúcar, paroxítona terminada em R. E vírus, paroxítona terminada em U seguido de S. Beleza? E eu queria a alternativa em que nenhuma das palavras recebesse acento gráfico, o que corresponde à letra B. Então, questão número 3 tem como resposta letra B, de bom continuar estudando, né? A gente tem que continuar estudando infinito. Quanto mais a gente estudar, mais resultado a gente vai ter. Eu até brinco, né? Quanto mais o menino estuda, mais sorte ele tem na prova. Parece que a sorte contribui pra caramba, porque caem as coisas, né? E ele reconhece ali na prova. Bom, aí estou lá na questão 4. Indique a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Então, eu tenho lá assim, ó. Bônus, acentuado. Aí depois, tênis, acentuado. Vírus, acentuado. E no caso aí eu pulei o aquele, porque o aquele não é acentuado. Então, estou pegando só as que são. Repolho não é, carvalho não é, ônix é. E grau não é. Juiz não é, porque termina em Z, é um I seguido de Z. Saudade não é, flores não é, assim não é. Levedo pode ser com ou sem. Levedo ou levedo. As duas formas são consideradas corretas pela norma culta, tá? Mas assim, não é obrigatório o acento. Caráter tem,
Condor não tem, a gente tem mania de falar condor, mas a palavra é oxítona. Então, o certo é pronunciar condor e não tem acento. E ontem também não tem, mas o caráter aqui já dava para fazer a resposta. Caju nunca teve. Flávia, eu sempre quis pôr acento em caju. Meu filho, é oxítona terminada em U. Isso tem acento não. Vírus tem. Níquel tem. E écogla tem também. São um tipo de poesia, tá? Bônus. O que vai ser? Paroxítona terminada em U seguido de S. Tênis, paroxítona terminada em I seguido de S. Vírus, paroxítona terminada em U seguido de S. Ônix, paroxítona terminada em X. Lévedo ou levedo, circular assim, ó, é um caso de forma variante. O que é uma forma variante? Aceita as duas grafias. Caráter é uma paroxítona terminada em R. Beleza? Vírus, paroxítona terminada em U, seguido de S. Níquel, paroxítona terminada em L. Écogla, paroxítona. Isso aqui é um tipo de poesia. Condor é oxítona, igual ruim na questão anterior, também é oxítona. Então, isso aqui você pode anotar aí no cantinho, palavras oxítonas, porque isso vai forçando também você ter uma pronúncia melhor. E no caso do lévedo e do levedo, também você já sabe que é um caso de forma variante, porque isso também cai em prova, né? Então, o bom de corrigir assim é que eu consigo expandir um pouquinho, te dando outras dicas acerca da questão, né? Estamos na questão 5. Aí eu tenho lá assim, ó, a palavra abaixo que não deve receber acento gráfico é constrói, recebe acento. Depois, na letra B, eu tenho órfã, recebe acento gráfico. Depois, eu tenho filantropo, que não recebe acento gráfico. E depois, eu tenho na letra D, têxtil, que recebe acento gráfico. E aí, vamos justificar o que acontece aqui. Constrói é um ditongo aberto no fim da palavra. Então, por isso que ele tem acento, né? Órfã é uma paroxítona terminada em ã. Filantropo, o que é uma palavra? O que é filantropo? Tem misantropo e filantropo. Filantropo é que ama a humanidade, ama as pessoas. E misantropo é o contrário, que tem aversão à humanidade. E o bom é que a gente também vai desenvolvendo vocabulário nessas aulas, né? Então, filantropo, não existe filântropo, por exemplo, é uma paroxítona. E como ela é uma paroxítona terminada em ó, ela não tem acento, porque as paroxítonas terminadas em ó não são acentuadas. Então, aqui, ó, sem acento, obviamente. Têxtil, paroxítona terminada em L. De modo que a gente já saiba que a nossa resposta é a letra C, que ele está perguntando onde nenhuma palavra recebe acento gráfico, beleza? Questão 6. As silabadas ou erros de prosódia. Prosódia é a sílaba tônica da palavra, identificação adequada da sílaba tônica. E silabada quer dizer erro de prosódia. São frequentes no uso da língua. Igual a gente falar condor em vez de condor, gratuito em vez de gratuito. Então, ocasionalmente, a gente pronuncia algumas palavras de forma equivocada. Então, não ocorre nenhuma silabada em. Eis aí um protótipo. Então, na letra A, é protótipo. De rubrica. Então, aqui, ó, sílaba tônica, protótipo e rubrica. As duas estavam erradas, tá? O que quer dizer protótipo? Original. E rubrica, né, da sua assinatura, um visto. Para mim, a humanidade está dividida em duas metades. A dos filantropos, que amam a humanidade, eu estou nesse lado. E a dos misantropos,
que tem aversão à humanidade. Então, filantropo e misantropo. Aqui as duas já estavam corretas. Não recebem acento gráfico e estão bem posicionadas aí quanto à tonicidade. Arquétipos, já estava certo. Então, os arquétipos de ibero, e a gente adora falar um íbero, né? Mas é ibero, são mais pudicos, pudico quer dizer inocente, do que se pensa. Então, ibero se pronuncia inclusive de forma aberta, pudico e arquétipo. Estava errado aí, né? O pudico estava errado, perceberam? Letra D, eu tenho avaro de informações, seguir todas as pegadas do efebo. Então, aqui, ó, efebo, um rapazinho na puberdade. E avaro, sedento, querendo muito, geralmente é mais ligado, cobiçoso. Então, avaro de informações, sedento de informações, seguir todas as pegadas do efebo. O que vai ser efebo? Um homem na puberdade. Aqui, a pronúncia pode ser feita tanto efebo ou efebo. O dicionário, no caso, consultei apenas o Volpe, porque outro dicionário pode trazer outra coisa. Isso aqui é sem acento, tá? Eu só estou mostrando a pronúncia. Então, ele tem uma pronúncia oscilante. Então, ela pode ser feita fechada ou aberta, beleza? De acordo com o Volpe aqui, essa pronúncia é oscilante, beleza? Avaro não é, eu vou indicando as que são de acordo com o Volpe. Se eu estou querendo todas as palavras certas, aqui as erradas, a minha resposta, letra B, de bom continuar estudando, né? A questão 7, ela envolve acentuação gráfica, mas ela envolve também concordância. Ela envolve as duas coisas, né? Tanto acentuação quanto concordância. Todas as questões do livro, sem exceção, foram tiradas de alguma prova de concurso, tá? Não trabalha com questão inventada, porque não vale a pena, já tem muita questão, né? 7. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Cada qual faz como melhor lhe convém. Se o sujeito é cada qual, então eu tenho que usar convém assim, ó. Porque ele é singular. Então, cada qual faz como melhor lhe convém. O que contém estes frascos? O sujeito é isso aqui, ó. Estes frascos. Só que tá fracos. Então, estes fracos contêm. Beleza? Basicamente, aqui contém plural, porque eu tenho um sujeito que plural. Ok? O que contém estes fracos? Estes fracos contêm alguma coisa. Neste momento, os teóricos revêem os conceitos. Revêem, com 2 S sem acento, porque perdeu na reforma. E eles provêem do verbo que? Suprir, abastecer, de prover, né? Eles provêem a casa do necessário. Então, vogais repetidas perderam acento com a reforma ortográfica. O sujeito aqui era plural, aqui o sujeito é cada qual. Então, a gente tem um sujeito no singular, de modo que a gente tenha como resposta da questão número 7, letra A. Beleza? Questão número 8, eu tenho lá assim, ó. Todas as palavras a seguir devem ser acentuadas graficamente, exceto. Letra A, hífen. Deve ser acentuado porque é uma paroxítona terminada em em. Biquíni. Paroxítona terminada em i, portanto acentuada. Item. Paroxítona terminada em em, portanto não deve ser acentuada, conforme a regra que a gente escreveu já. Então, item, paroxítona terminada em em, aqui a gente não acentua. Não se acentuam as paroxítonas aqui, ó.
Então, aqui, ó, não são acentuadas. Paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, beleza? Letra D de dado aí, juízes. Ô, Flávia, juiz não tem acento, por que juízes tem? Porque o I fica sozinho. Então, aqui é um caso de hiato tônico. O fato de o singular não ter acento não quer dizer nada. Então, questão 8, letra C, de continuarei estudando, beleza? 9. Todas as palavras a seguir apresentam um número de sílabas, o mesmo número de sílabas, e são paroxítonas, exceto, essa questão é muita maldade, gente, na vida de uma pessoa, exceto letra A. Olha o que acontece, você sem querer lê silêncio, mas não está escrito isso, está escrito silencio. Então aqui, ó, silencio, porque não há acento. Tem uma regrinha que a gente vê, principalmente no curso teórico, eu brinco com vocês, se há acento no vizinho, o final fica juntinho. Se não há acento no vizinho, vai ficar separado. Então, o que está escrito aqui é silencio. Portanto, a palavra é polissílaba. E ela é paroxítona. A sílaba tônica é o si, silencio. Não é silêncio, né? Essa daqui é a sílaba tônica. Polissílaba e paroxítona. Letra B é assim, ó, gratuito. Gratuito, o que aconteceu com a palavra gratuito? Primeiro, ela é trissílaba. E ela é paroxítona. Sílaba tônica, tui, gratuito. Se você, por acaso, falar gratuito, corre o risco de errar também, né? Letra C, eu tenho insensível. Insensível. O que vai ser? É uma paroxítona polissílaba. 1, 2, 3, 4. E também é paroxítona, acentuada porque termina em L. A sílaba tônica é isso aqui, ó, é o si. Melodia, não tem acento no vizinho, o final fica separadinho. Melodia. Então, paroxítona e polissílaba. A gente está perguntando qual palavra é diferente. Tinha que ter o mesmo número de sílaba e a mesma tonicidade em todas. Essa daqui é a única diferente, de modo que a questão 8 tem como resposta a letra B, de bom continuar o quê? Estudando, né? E estudando com o livro vai fazer muito sentido, porque a gente vai explicando as questões assim. Então, a ideia é o livro ser um material que realmente tem um custo-benefício legal para você, tá? 10. Tem lá assim, ó, em algumas palavras a posição da sílaba tônica não é tão nitidamente marcada, decorrendo daí pronúncias desencontradas, que é o que a gente já viu, chama erro de prosódia, né? Aí eu tenho lá assim, nesses casos a gramática propõe como correta a forma que está de acordo com o uso culto, e a gente determinou que a gente vai consultar normalmente em qual dicionário? No VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua o quê? Portuguesa, de acordo com a Academia Brasileira de Letras. De um dicionário para o outro, gente, algumas palavras com certeza dão diferença, mas isso é natural e às vezes não vai anular a questão, tá? Assim é correto tanto acrobata quanto acróbata. Trata-se de formas variantes. As palavras que seguem apresentam problemas de acentuação gráfica decorrente de sua pronúncia hesitante. Então, esses problemas aí decorrentes da pronúncia, tá? Aí eu tenho, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com o uso culto, com a pronúncia culta. Então, aqui, ó, pudico, sílaba tônica é o di. Rubrica, sílaba tônica é o pri. Interim, sílaba tônica é o in. B, eu tenho levedo ou lévedo. As duas são corretas, tá? Depois eu tenho boêmia ou boemia. As duas são consideradas corretas. E aqui eu tenho batavo, que quer dizer relativo a holandês, beleza? Então, letra C, eu tenho avaro, eu tenho aerólito
E tenho... Aqui eu troquei, né? O batata tá aqui embaixo. Ibero, que a gente cisma de falar Ibero. É por causa de um resort que chama Ibero Star, deve ser. Filantropo, gratuito, aziago, que quer dizer de mau agouro, má sorte. Depois eu tenho então, asterisco aqui, vou te explicar. Então, primeiro, vamos pensar aqui, ó. Pudico, que quer dizer inocente, paroxítono. Rubrica, assinatura, paroxítono. Interim, nesse meio tempo, pró-paroxítono. Beleza? Levedo ou levedo, que é fermentado, que significa isso. Vou te dando o significado, que se você não souber, pode ajudar. Então, fermentado, as duas são aceitas. Variante. Vou colocar um variante. Boêmia ou boemia, variante. Ibero, paroxítono. Avaro, paroxítono, que quer dizer sedento por aerólito. Nesse caso, a gente tem uma pró-paroxítona. Batavo, que é relativo ao holandês, paroxítono. Filantropo, amor à humanidade, paroxítona. Gratuito, de graça, paroxítona. Aziago, mau agouro, má sorte, paroxítona. A gente já sabe que a resposta é essa. Que eu estava perguntando onde todas as palavras se encontram de acordo com o quê? A norma culta, beleza? Então, todos estão de acordo com a norma culta aqui. Esta palavra aqui é o seguinte. Alacré impossível. Que é o que está aí na 10ª edição do livro. Alacré não existe, beleza? Então, essa daqui está errada. Isso não existe. A mais comum é álacre. Um galo, álacre. Álacre quer dizer alegre. É o mais comum, é álacre. Mas já existem dicionários que aceitam alacre. Então, eu vou ter que considerar as duas. O Volpe, por exemplo, registra as duas. Então, eu vou colocar que é um caso de variante. Mas alacré, impossível. Então, não vai anular a questão, que o que está aí é isso aqui. Ímprobo é o mais comum. Então, vou colocar aqui, ó, o mais comum, que todos os dicionários vão trazer. Mais comum. Só que já há dicionários que aceitam improbo. E aí eu não posso fazer nada, porque a gente vai consultando no Volpe e vai vendo que ele vai sendo atualizado. E fala assim, aceita, eu sou obrigada a aceitar também. É igual duplex e o quê? Duplex. Quando você pesquisar lá no Volpe, ele vai colocar uma siglinha assim, ó. SF. Quer dizer que existe outra forma. Então, por exemplo, você vai pegar lá, ele vai colocar assim, duplex, e vai colocar assim, CF, duplex. Quer dizer, as duas formas existem na norma, o quê? Culta, só para você aprender lá o que a gente pesquisa. Então, ele registra as duas, não posso fazer nada, tá? E protótipo, pró-paroxítona. A questão não seria anulada pelo fato de aqui ter duas, nada disso anularia a minha questão, porque eu estou perguntando em qual alternativa todas estão o quê? Corretas. Todas estão corretas na letra D, de devo estudar português para dar conta disso tudo. E às vezes, gente, uma questão de um conteúdo simples como esse te tira da prova, tá? Então, o nosso livro ele foi feito com muito carinho, né? Agradeço aí as pessoas que adquiriram ao livro. Estarei, vamos dizer assim, com vocês nessa caminhada para que vocês possam
estudar de maneira direcionada, a gente vai trabalhar sempre nessa sequência didática e você vai sempre mensurando seus resultados. Então, por exemplo, nessa sequência aqui, das 10, quantas você acertou? 8, 5. E se você achar assim, Flávia, mas a correção para mim está muito lenta, eu acho que poderia ser mais acelerado. Duas opções. Se você acertou tudo, de repente você vai ficar só com o gabarito mesmo, não precisa assistir ao vídeo, se você supuser que vai perder um pouco de tempo. Essa é a opção número 1. Mas sempre no vídeo eu vou acrescentar alguma coisinha. Às vezes isso aqui que eu te expliquei, ou um significado de palavra, você vai poder usar em outras situações. Então é uma coisa que você tem que levar em consideração. A opção que eu te dou é que nosso site ele traz a possibilidade de você acelerar o vídeo. Então, nesse caso, você pode me colocar no 1.5, no 2.0, se você aguentar no 2.5, dá uma acelerada na minha fala aí que você consegue corrigir as questões, acrescentar algum comentário que você julgue pertinente, sem perder tanto tempo. O que eu acho que não é eficiente é o aluno corrigir as questões sem ter feito antes, porque no fundo ele não está corrigindo, ele está apenas anotando ali a correção de alguém. Então, vamos contar sempre que o processo ideal é você tirar um tempinho para fazer a questão e depois assistir ao vídeo de correção, beleza? E nós vamos seguir com o livro inteiro, assim, fazendo a correção de tudo que é necessário no livro. A gente corrige todos os exercícios de fixação, o treinando por temas e as 1000 frases em vídeo. Essas 3 sessões em vídeo. Ainda existe uma sessão de 300 questões comentadas no próprio livro e as demais questões são apenas gabaritadas, beleza? Então, você tem 1000 frases comentadas em vídeo, 300 questões comentadas em vídeo. Então, mais de 300. Se você somar as de fixação com as de temas, dão mais ou menos 380 questões, tá? Porque são sessões com 10 e depois sessões com 20. Então, nós vamos assim até o fim do livro, você vai esgotar esse livro comigo. E também se impõe um prazo. Qual que é o prazo, Flávia? Vamos colocar um prazo para você, 12 meses no máximo para você esgotar todos os vídeos e todos os exercícios do livro, que é assim que a gente tem que trabalhar, com prazo. Separa ali, ó, a cada 15 dias eu vou fazer um capítulo e você tem que vencer esse conteúdo. 12 meses se você tiver com tempo, se seu edital não estiver próximo, obviamente. Mas os vídeos já estão todos gravados, então nesse caso, se você precisar antecipar a aula, eu vou pular um capítulo que cai menos na FCC, eu vou direto nisso aqui, não há problema algum. Os vídeos estão salvos pela página e pelo conteúdo que eles trabalham, beleza? Então, vamos ficar por aqui e a gente volta depois.